Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Energia 360, o podcast do Grupo Setor Elétrico. Meu nome é Ed Freitas, sou editor-chefe da revista O Setor Elétrico e, juntamente com meu colega Matheus de Paula, conduziremos a conversa de hoje. Bem-vindo, Matheus. Obrigado, Ed. Sejam todos bem-vindos. Maravilha. Bom, considerado um dos pilares centrais do desenvolvimento econômico e social brasileiro, o setor elétrico estará no centro dos debates da COP30, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Essa conferência ela será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro em Belém do Pará. Em uma movimentação inédita das principais entidades representativas dos segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no país, foi apresentado, na última sexta-feira, em Brasília, um documento contendo as ações prioritárias e as principais alavancas necessárias para a transição energética justa e o desenvolvimento sustentável do setor. Liderada pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o CEBEDS, com curadoria técnica e estratégica da PSR Soluções Consultoria em Energia, a coalizão do setor elétrico foi viabilizada com o apoio de 6 associações do setor elétrico, que são elas a ABRAD, a ABRAT, a Abeólica, a Abrace, a ABIAP e a Abrage, e contou com a participação de mais de 70 entidades reunidas em 4 eixos temáticos, que foram geração, transmissão, distribuição e consumo. Pois é, Ed, e com esse contexto que você nos trouxe, para detalhar esses objetivos dessa coalizão, recebemos 2 convidados que participaram da elaboração do documento final do colegiado. São eles, está conosco Gisela Siciliano, que compõe desde 2022 a equipe de regulação da PSR, atuando nas áreas de arbitragem, regulação estratégica e estudos de desenhos de mercado. A PSR ficou responsável pela curadoria técnica e estratégica da coalizão. Também está conosco nosso segundo convidado, Lucas Costa Milan, gerente de Clima e Energia do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o CEBEDS, que foi quem liderou a articulação da coalizão do setor elétrico. Com eles, vamos entender melhor como essas organizações do setor elétrico pretendem impactar os debates da COP30. Pois bem, de imediato eu quero agradecer a disponibilidade de vocês para conversarem conosco e já passo a bola para você, Ed, que acompanhou o lançamento do sumário no dia 10 de outubro, né? O sumário executivo da coalizão em Brasília. Maravilha, obrigado, Matheus. Bem-vindo, Gisela, bem-vindo, Lucas. É um prazer recebê-los aqui hoje no podcast Energia 360. Eu vou começar aqui com a Gisela, né? Gisela, eu gostaria de saber, em linhas gerais, quais as principais mensagens estão nesse documento final elaborado pela coalizão do setor elétrico. Tudo bom? Acho que, em primeiro lugar, agradecer aqui o espaço, acho que é um prazer falar sobre esse trabalho, acho que é um trabalho único em muitos anos aqui de setor, acho que eu nunca presenciei um trabalho em que tivesse essa coletividade, né? Acho que essa construção aí de todos em prol ali de consensos e alavancas comuns, então acho que, em primeiro lugar, agradecer. Teve um ponto, acho que até já foi da tua fala inicial, e que casa com um termo que eu ouvi ao longo aí, tanto do dia do lançamento, né, oficial, que foi o dia 10, quanto o dia que foi a apresentação para o embaixador André Corrêa do Lago, de que o setor elétrico ele seria a infraestrutura das infraestruturas, né? E essa infraestrutura das infraestruturas, ela tem uma particularidade que já coloca a nossa matriz elétrica muito à frente de outras matrizes elétricas do mundo, né? A gente tem 90% de renovabilidade, contra ali cerca de 40% quando a gente compara com o resto do mundo. Então, assim, você ter esse vetor, né, esse meio do caminho para atingir a descarbonização dos demais com algo que já é limpo, já nos traz ali uma mensagem, que é a mensagem que a gente tem propagado né, aos 4 ventos, né, de que a gente já tem um setor em que a energia competitiva é a energia limpa e que a energia limpa é a energia competitiva, né? Então você tem esse binômio conjugado, né? Ao mesmo tempo que você tem um setor em que você não tem o net zero, né? Mas você tem o almost zero, acho até que foi o Ricardo Brandão da Abrad que trouxe esse termo.
em que emite ali menos de 2% das emissões líquidas, né, do país, contra, se a gente comparar também no mundo, o setor elétrico ali, ele responde por cerca de 30%, né? Então, a gente já parte, né, dessa beleza, dessa eletricidade limpa, em que o Brasil pode capitanear para virar o ator global dessa matriz, né, que pode expandir sem subsídios. E aí, dentro dessas mensagens, dado que eu já tenho um cenário muito favorável, o que eu preciso fazer, né? Eu preciso preservar o que já é exemplar. Então, eu tenho que pactuar e ter ali diretrizes claras para não poluir uma matriz que já é limpa e como que essa matriz ela pode contribuir para descarbonizar outros setores, né? E dentro de todas essas dinâmicas, como que o planejamento da infraestrutura, a regulação, elas podem ali superar os desafios que são, né, são múltiplos e trazer como resultado, né, o Brasil como um hub de produtos competitivos e serviços de baixo carbono, isso para fora, né? Então a gente gosta muito de falar que seria um bônus verde, né? Que o Brasil tem como ofertar essa energia, que ela é competitiva e é limpa, então ela carrega consigo ali um bônus verde, você não precisa pagar mais por isso, até porque muito se discute no cenário mundial de quem pagaria mais atualmente por uma energia limpa, e o Brasil já tem isso, né? Então vai como um upside. E, ao mesmo tempo, também foi uma expressão que surgiu ali na coalizão, foi trazida pela Elbe, né, que é a nossa enviada especial de energia, de que o Brasil pode transformar a sociedade a partir dessas características. E aí, quando ele transforma a sociedade, ele traz consigo também o que seria um bônus social, né? Que é fazer com que o setor elétrico possa atuar nessas duas vertentes, né? Para fora e para dentro, né? Então, a gente transformar essas nossas vantagens comparativas nas nossas vantagens competitivas e fazer com que isso a gente alinhe a todos os conceitos da transição energética. Perfeito, Gisela. Agora a gente consegue entender cada vez mais as mensagens que foram passadas, né, com esse relatório, com esse documento. E, diante disso, trazendo o Lucas aqui para o debate, eu quero que você falasse, Lucas, como o CIBETS contribuiu para a articulação e elaboração desse documento. Muito obrigado. Quero agradecer também o convite, um prazer estar aqui com vocês. O CEBEDES liderou o processo de articulação e convergência entre diferentes atores do setor elétrico e acho importante, né, trazer um contexto que essa coalizão, esse pedido nasce de uma encomenda, né, do embaixador André Corrêa do Lago, já mencionado pela Gisela, e com um foco de longo prazo, né, de descarbonização até 2050, e que a primeira coalizão que foi entregue foi a coalizão de transportes. Então, o CEBEDES, no momento em que essa primeira coalizão é entregue, esse desafio que foi passado pelo embaixador, se cria esse conceito, né, de coalizão, e com o sucesso que teve, tanto de engajamento quanto de advocacy, foi natural que seguissem as demais coalizões que haviam sido solicitadas pelo embaixador André Corrêa do Lago, que eu posso dar mais detalhes dessa história mais adiante. Então, num primeiro momento, o CEBEDES tem o papel de articular as associações para viabilizar esse estudo. Num segundo momento, é o momento de definição da consultoria, né? E, nesse caso, houve um pedido, eu posso dizer, uníssono, de que a PSR seria a consultoria adequada para fazer esse estudo, e eu posso dizer aqui, em nome do CEBEDES, que a gente ficou muito contente com o resultado, e a Gisela capitaneando aí os esforços, e realmente foi um trabalho coletivo, verdadeiramente coletivo, que chega na terceira etapa, que é essa do engajamento dos nossos associados, né? Como você mencionou, a gente teve mais de 70 entidades na construção desse documento, que é muito mais do que um documento, né? Uma convergência, um consenso que envolve associações que contemplam o setor elétrico como todo, e as empresas dessas associações e as associadas de CEBEDES, e um processo que envolveu governo, empresas, sociedade civil,
de forma baseada na colaboração, no diálogo, na escuta, para que a gente pudesse ter um estudo que representasse o setor. Então, o resultado é um consenso inédito sobre o papel do setor elétrico como uma das bases da descarbonização de toda a economia brasileira, com esse foco de longo prazo de 2050. Se eu puder, acho que complementar o Lucas, né, acho que já agradecendo em nome da PSR todos os elogios e acho que retribuindo, né, acho que agradecer muito ao CEBEDES por todas as provocações ao longo do trabalho, acho que foram muito importantes, muito intensas. Acho que quem vê agora, eu e o Lucas, a gente está super parceiro, a gente ficava ali de manhã até a noite, né? Acho que ali travando ali, olha, isso a gente consegue, isso a gente não consegue, olha o prazo, porque acho que teve também dentro de toda essa complexidade, né, dessa convergência com múltiplos atores e participantes, o prazo, né, a gente conseguiu, enfim, colocar essa coalizão de pé com toda a articulação do CEBEDES aí, que foi feita aí de forma excepcional, em menos de 3 meses, né. Então, acho que aqui eu só queria complementar para estender os elogios ao CEBEDES, ao Lucas, né, porque realmente acho que ficou um trabalho excepcional, porque a gente conseguiu essa liga e ela não seria possível aí, sem ter o CEBEDES à frente da articulação. Show, Gisela. Inclusive, eu tive a oportunidade, né, de acompanhar aqui em Brasília, eu fico em Brasília, o lançamento desse documento central, e o clima, de fato, era de convergência, né, porque mostrou que vocês conseguiram reunir ali, nesse documento, que nós vamos detalhar, inclusive é a próxima pergunta que eu vou te fazer, com assuntos e temas, né, que são comuns para todos os setores, né, para todos os segmentos, os atores do setor elétrico brasileiro, das diferentes fontes, inclusive. Então, aproveitando esse gancho, eu já vou te perguntar o seguinte, esse documento, né, qual dos encaminhamentos, né, dessas alavancas que foram citadas, que você destacaria aqui para a gente como mais relevantes, que é o que de fato será levado para a COP30 em Belém? Eu até não diria assim, eu vou destacar as mais relevantes, até a gente usou dentro de toda essa dinâmica que foi proposta e da governança, que foi trazida ali pelo CEBEDES também, que eles já tinham esse modelo de outras coalizões, a gente teve um comitê de governança com participação de especialistas externos, né, e a gente teve uma excelente contribuição que foi do José Luiz Alqueres, sobre ações que precisavam começar desde já, né, então a gente trouxe o horizonte de 2050 para facilitar as convergências, né, dado que todos nós conhecemos as questões, né, emblemáticas atuais do setor elétrico que demandam soluções, mas os consensos para o futuro são mais fáceis de serem obtidos do que consensos para o curto prazo. Mas ele trouxe uma provocação que era, mas e agora? O que a gente precisa resolver para agora? E gerou a sessão da urgência do presente, né, para o sumário executivo, e ali dentro da urgência do presente, a gente entende que são justamente os pontos que precisam ser, desde já, né, enfrentados para que se alcancem essas metas ambiciosas para 2050, né? Então, o primeiro seria a questão dos subsídios, né? Então, não criar nem estender subsídios, e isso com relação a qualquer tipo de tecnologia, né? A gente até foi ali adotando aprimoramentos no texto, porque antes a gente ficava muito ligado a fontes de geração, e a gente falou, não, na verdade é nenhuma tecnologia, né? A gente precisa garantir que essa competitividade da energia limpa, ela nasce dela própria, né, sem a gente colocar ali entraves. Eu até estava, antes de começar esse podcast, eu fiquei tentando pensar em outras formas de falar o que a gente ouve, né, de forma mais corriqueira, por exemplo, que é a questão do buraco, né? Então, para você sair do buraco, primeiro você tem que parar de cavar o buraco. Acho que essa é uma expressão que eu não lembro quem é o autor dentro do setor elétrico, mas eu já ouvi de múltiplas pessoas. E aí me veio, assim, algo que entrega um pouco a minha idade, que é aquela corrida maluca, né? Então, a gente precisa garantir que nessa corrida, que a gente já parte com uma vantagem comparativa e competitiva muito boa, que não apareçam aquelas trapaças ali do dique vigarista que a gente escorregue e perca a corrida, né? Então, acho que essas ações, essa urgência do presente, ela visa justamente fazer com que a gente tire essas armadilhas ao longo do caminho e que a gente garanta que isso tenha um valor e que a gente consiga capturar todo esse valor que existe, né? Na sequência, a gente tem uma questão de modernização tarifária, né?
porque a gente precisa fazer com que o consumidor de pequeno porte ele enxergue o que de fato está acontecendo no sistema, né? Você precisa garantir os sinais de preço adequados, você precisa garantir um sinal de preço adequado para a planta se instalar onde é a região da transmissão que de fato ela precisa ser orientada, né? Então, isso a gente pensa de uma forma mais geral. E para a gente garantir uma sustentabilidade, né, econômico-financeira do setor para que se chegue até 2050, né? Então, acho que esses pontos a gente traz ali nessa sessão que a gente chama de urgência do presente, e lembrando, né, que a gente precisa também ter as políticas para a eletrificação, para que, de fato, a energia elétrica seja esse meio que possa descarbonizar ali os segmentos, especialmente do transporte e da indústria, né? Perfeito, Gisela. Falando um pouco também desses outros segmentos, eu queria falar com você, Lucas, o setor elétrico o setor empresarial brasileiro também criou iniciativas semelhantes, né? Só que para outros segmentos, como já mencionado, para mineração, transporte e agricultura. Como esses setores estão ligados diretamente ao setor elétrico, você pode falar um pouco sobre essa importância de ser a matriz, o setor elétrico disso tudo? Posso sim, obrigado, Matheus. O CBEDS é a voz do setor empresarial brasileiro para o desenvolvimento sustentável. E essa iniciativa das coalizões, elas formam um ecossistema integrado, né? Energia, mineração, agricultura, transporte, são partes interdependentes da mesma transição. O setor elétrico é uma das bases da descarbonização nacional, né? Fornece energia limpa, que viabiliza a transformação nesses demais setores. E para dar alguns exemplos, né, para vocês sobre essas coalizões, na primeira coalizão que a gente teve, que foi a coalizão do setor de transportes, das 3 alavancas principais que reduziam o potencial de emissões até 2050 em 60%, uma delas era a eletrificação. Então, e esses dados também serviram de input para a coalizão do setor elétrico, né? Quando a Gisela comenta de transportes e indústria como aspectos centrais aí de eletrificação para o futuro, né? De expansão do setor elétrico. A coalizão de transportes, para compartilhar um pouco, né, do impacto desse estudo e da relevância, no dia do lançamento ele tinha 50 organizações. E 70 organizações entraram desde então. Hoje tem 120, né? Só para a gente ter uma escala de como isso tem sido bem recebido. Com relação à mineração, tem uma conexão bastante direta, né? Porque o estudo da coalizão previa também o mapeamento dos minerais brasileiros essenciais para a transição, que são minerais que vão abastecer tecnologias de armazenamento, veículos elétricos, em renováveis, então uma conexão muito direta, né, com o setor elétrico. E no caso de agricultura também, né, depende da eletricidade, seja para sistemas de irrigação, para sistemas de máquina, também o setor elétrico, como a Gisela falou, é a infraestrutura das infraestruturas e ele está em conexão com esses demais setores. Então, essas coalizões demonstram que o Brasil pode crescer de forma integrada, com competitividade e sustentabilidade. Perfeito, Lucas. Realmente, essa questão da renovabilidade é um dos pontos centrais, né, inclusive, desse documento. Mas eu quero voltar num tema que a Gisela mencionou há pouco na fala dela, e ela não deu tanto zoom assim, eu queria destacar, que é sobre a questão dos subsídios, né? A ABRAD, por exemplo, né, que é a associação que representa todas as distribuidoras do país, a grande maioria, ela tem defendido, né, assim como outros setores, que isso tem pesado muito para o consumidor brasileiro e, inclusive, viabilizado o desenvolvimento do setor elétrico como um todo, a sustentabilidade desse segmento. Esse parece que é um ponto central que vai ser colocado e que está nesse documento, né? Então, esse tema, como que ele será, por exemplo, abordado no âmbito da COP? A questão dos subsídios, eu
Eu gosto de dizer que nesse trabalho, eu acho que ele entrou em praticamente todas as sessões, em todos os fóruns, né? Acho que foi um ponto até que a gente não chegou a comentar, mas dentro desse trabalho da coalizão do setor elétrico, a gente organizou as discussões em 4 eixos, né? Então, a geração, a transmissão, a distribuição e o consumo. E dentro desses 8 fóruns, que foi um total de 8 encontros que a gente teve ali com essas 70 entidades, a questão dos subsídios apareceu em todos os fóruns. Então, se a gente tinha certeza que haveria um consenso, seria o consenso do subsídio, e sempre pensando ali, né, nessa bandeira de que seriam respeitados, né, os contratos, e a gente olhando ali o futuro, né? Então, que não sejam nem criados novos subsídios, que não sejam estendidos novos subsídios, independentemente da fonte. O único ponto que restou ali no trabalho como subsídio que permaneceria são aqueles de cunho social, e a gente traz aqui a questão da tarifa social, que é um tipo de subsídio que é muito delimitado e também dentro da conta, que, por exemplo, no último ano são mais de 50 bilhões, não representa ali 10% dessa conta de subsídios. E por que acaba sendo uma bandeira que todos levantam? Porque os subsídios, eles retiram os sinais econômicos, né? Então, você, na verdade, traz uma política externa que aloca o custo dentro do setor elétrico e acaba retirando a competitividade dessa energia elétrica. Então, dentro dos fóruns, principalmente de consumo, né, se a gente entende que a energia elétrica ela vai ser uma alavanca para descarbonizar a indústria, vai ser uma alavanca para descarbonizar os consumidores, e vai ser uma alavanca para descarbonizar o transporte, precisa ser um insumo barato. Então, não basta, né, que ele seja ali bonito, ele tem que ser bonito e barato e verde, né, que é dentro dessa nossa matriz. Então, essa foi uma alavanca que apareceu, assim, para fazer no presente, para fazer no futuro, era para ter feito no passado também. Então, essa questão do subsídio veio muito forte, e isso não foi exclusivo de uma associação, assim, todas as associações, todas as apoiadoras se posicionaram com relação a esse tema, né? E eu acho que tem um outro ponto que é interessante da coalizão do setor elétrico, que ela foi uma coalizão que ela já nasceu múltipla, né, pelas apoiadoras. Então, foi uma coalizão que foram 6 apoiadoras desse estudo, né? A ABRAD, que é a associação que eu estava pegando esses números, né, um pouco antes de entrar, ela tem como associadas aquelas distribuidoras que tem um mercado de 99,6% do Brasil, sendo que o mercado atendido hoje é de 99,8%, só estão de fora da ABRAD ali, são umas permissionárias que atendem um mercado menor, né? A gente tem a Beólica, que é a grande associação, né, da geração eólica, a gente tem a Abrace, que é dos consumidores, né, dos grandes consumidores, a gente tem a ABIAP, que conjuga ali o autoprodutor, né, o gerador e o consumidor ali na mesma figura, a gente tem a Abrate, que é das transmissoras, e a gente sempre usa, né, o slogan das transmissoras, que não há transição sem transmissão, e a Abrage também, ali que congrega, né, as grandes hidrelétricas. Então, a gente já nasce ali de apoiadoras que trouxeram essa bandeira ali, foi algo que veio, né, de fato da coalizão. E outro ponto que a gente achou muito interessante desse trabalho, eu acho que aprendemos aí muito com o CEBEDES, que, nesse caso, a PSR foi muito mais uma curadora e uma consolidadora dessa convergência, né, do que efetivamente não foi a PSR que propôs, né? Isso veio da coalizão, e o que acaba trazendo uma força ainda maior para esse documento e para todo esse movimento coletivo. Eu gostaria de complementar, trazendo um contexto, né, que dessas 4 coalizões que eu mencionei, como a Gisela comentou, a do setor elétrico foi a única que foi viabilizada por um número múltiplo de associações. A gente teve coalizões lideradas por uma empresa e a gente teve coalizões lideradas por 6 empresas, né, entre essas 4. Mas a única que foi liderada por associações que representavam os eixos do setor foi a do setor elétrico. E a gente acredita que isso trouxe uma representatividade maior, teve também um alcance maior em termos de engajamento, porque a do setor elétrico foi a que, de partida, saiu com mais instituições, né, como parte, nenhuma chegou nesse número de 70
de mais de 70 organizações nessa fase de engajamento. Então, destacar assim, como o setor elétrico comprou essa ideia e como, né, a gente pôde ver, eu acho que você estava lá, né, Ed, você comentou, no evento de lançamento, essa convergência e essa vontade não só de celebrar esse estudo e de compartilhar ele na COP, mas também de continuar na fase de implementação nos próximos anos. Eu queria, Lucas, dar um passo para frente sobre isso que você falou e queria que você me falasse qual a expectativa de vocês, né, da CBETS, em relação à contemplação desses pleitos que estão listados nesses documentos, né, durante a COP30. Excelente. A COP30, o CBEDS vai chegar com uma mensagem que é de cooperação e de implementação. Né? A estratégia é garantir visibilidade e voz para as 4 coalizões, né? Terão eventos na Zona Azul, na Zona Verde, e mostrar que o setor privado já tem planos e propostas alinhadas às metas climáticas nacionais. A COP, tradicionalmente, ela é uma conferência focada em acordos de países e de governos. Essa tendência gradual das empresas ocuparem um espaço de protagonismo no que a gente chama de agenda de ação é algo novo e muito pertinente. E a gente acredita que esse esforço da coalizão ele está muito em linha com essa tendência e também com a visão da presidência da COP30, né, de ter uma COP que é focada em implementação. Né? A etapa de mapear acordos, ela está chegando já no momento que está robusto. Né? Agora é o momento, como é que a gente faz para colocar na prática? E ninguém melhor para colocar na prática do que o setor privado, né? O setor empresarial, que está acostumado, né, a materializar ações. Então, a expectativa na COP, a partir disso, é que as recomendações das coalizões, gradualmente, através de um trabalho de advocacy, que também aconteceu na coalizão de transportes, eu devo dizer, foi muito bem recebido, assim, das nossas experiências. Esse trabalho de advocacy, quando vem com esse peso que a Gisela também comentou, né, de uma convergência de um setor, ele acaba sendo muito melhor recebido pelo governo, porque não foi um estudo que está sujeito a ser avaliado por alguma ótica de um interesse particular. Ele é um estudo que manifesta a convergência de um setor. E para você atingir convergência, você tem que ir além de um interesse particular para o interesse, né, que está a serviço da sustentabilidade, está a serviço de uma justiça social. E foi a partir dessa linha, né, que a gente vai operar na COP que a gente também seguirá com foco na implementação desse trabalho. Show, obrigado, Lucas. Gi, eu queria, já estou chamando de Gi aqui, ó. Tranquilo. Eu queria tratar agora de um outro tema que ficou muito claro para mim no momento desse lançamento, né, que todas as entidades que estavam lá presentes falaram, que para além de falar em pleitos, um fator muito relevante para o setor elétrico seria assegurar a manutenção da renovabilidade da matriz elétrica brasileira, né, como foi dito aí, uma matriz 90% renovável, que já coloca o Brasil num patamar muito superior em relação à maior parte dos países do mundo, né? Enfim, lá na COP a gente deve ter ali mais de 160, expectativa 200 países, e com certeza nenhum deles tem um cenário como o nosso. Então, esse atributo da nossa matriz, ele não é algo que acontece tão naturalmente assim como se possa imaginar, né? Tem um investimento. Então, o desafio maior seria, pelo que eu entendi ali, manter essa renovabilidade. Como que isso pode ser materializado? Né? O que precisa ser feito para garantir a renovabilidade do setor elétrico? Essa é uma boa pergunta. Eu vou até complementar com um questionamento que acaba sempre surgindo, né, de por que não 100, né, por que manter os 90, né? Mantendo os 90, que como, né, você já muito bem colocou, a gente já está ali naquela corrida ali muito, muito à frente, né, de outras matrizes,
ainda que seja manter, ele vem com desafios, né? A gente, dentro do estudo, a gente trouxe ali alguns dados, umas informações, e no final a gente falou assim, olha, vamos usar o cenário que a gente tem de expansão pelo critério econômico que a PSR modela, e justamente que é neutra tecnologia, né? O que isso significa? Significa que vai expandir de acordo com o que o sistema precisa e do que tem de mais barato, né? Então, você não dá preferência para nenhuma tecnologia, não importa assim, se é hidrelétrica, se é eólica, se é fotovoltaica, se é armazenamento. O modelo, ele roda, ele vê o que o sistema precisa, o que ele precisa para equilibrar, tanto em termos de energia quanto de outros serviços, né, de potência, e ele te dá um mix. Quando a gente faz isso, o bonito, né, o bonito da coisa é que o critério econômico, ele garante esse percentual, né, esses 90%. Então, se você não fizer nenhuma armadilha, né, no meio dessa corrida, você chega lá nos 90%, porque pelo critério econômico, a energia competitiva é a energia limpa. E isso é mostrado ali dentro dos dados do trabalho. Isso não quer dizer que você não vai expandir com alguma fonte emissora, né? Então, dentro do modelo, o gás aparece, e isso faz parte, né? Porque justamente o gás, ele vai suprir ali os momentos em que a geração variável, né, não estiver presente, traz ali os serviços, mas é o gás que é o mais barato, né? O que foi muito discutido no âmbito da coalizão é que justamente não devem entrar recursos que não estão previstos pelo planejamento, né? E por que isso é muito importante? Porque se esses recursos vêm por ações fora desse caminho econômico natural do setor elétrico e do planejamento, isso bagunça esse percentual. E aí lá a gente faz essa provocação de mostrar que a perda de cada 10% dessa renovabilidade, então a gente traz ali, olha, mantendo o critério econômico, então a gente não se atrapalhando, não colocando armadilha para a gente mesmo, a gente chega lá com esses 90%. E isso já dá uns 400 a 450 bilhões de dólares só de geração, isso sem contar com transmissão e distribuição, né? Então tem muito investimento na mesa que vai ser feito. Então a gente chegou lá. Se a gente deixar outras políticas entrarem, né, e que façam com que não sejam atendidos ali os critérios do planejamento e os critérios econômicos, a cada perda de 10%, você passa a reduzir esse potencial de descarbonização, que na nossa conta ali para os 90% chega a 176 milhões de toneladas de CO2 equivalente, o que é muita coisa, e isso até exportando, né, porque a gente coloca os produtos verdes, então a gente ajuda a descarbonizar o mundo. A cada 10% você vai perdendo esse potencial. Se você ficar com 50% de renovabilidade, você passa a ser emissor. Então, um setor que tem ali a possibilidade de ser esse grande meio, esse grande instrumento, essa grande sinergia para descarbonizar, ele passa a emitir. Então, é por isso que a gente sempre traz esse ponto de 90%, e manter o 90% é um desafio, e ele faz com que sejam verificados ali potenciais de descarbonização, que podem ser até maiores, né? Acho que se essas tecnologias forem barateando ao longo do tempo, as tecnologias renováveis e limpas, pode ser que esse share fique maior, mas garantido o critério econômico, né? E aí essas alavancas são ainda maiores. Hoje, por que a meta não é o 100%? Porque a cada delta, se você colocar artificialmente essa renovabilidade, significa que você está pagando mais para ter essa renovabilidade, você acaba não se traduzindo em benefício, né? Então, acho que 90% é bem desafiador, sim, e traz ali inúmeros potenciais para o país. Perfeito, Gisela. Dando continuidade, eu queria fazer justamente a pergunta para você. De acordo com as entidades, né, no documento, para atender ao crescimento do consumo e a demanda por eletrificação na economia, para manter essa renovabilidade que você citou, será necessário ampliar em 345 gigawatts adicionais de energia provenientes de fontes limpas até 2050, né? Essa expansão ela deve ser feita com base em critérios econômicos e respeitando o papel de cada fonte, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esses critérios e o papel de cada fonte que está estipulado nesse documento. Perfeito. Acho que isso, assim, e a gente sempre gosta de falar também do setor elétrico, né, que ele tem esses vasos comunicantes,
Isso tudo se comunica com a questão dos subsídios, com a questão de você não ter recursos que não estavam previstos no planejamento sendo, né, expandidos, né? Essa expansão ela tem que ser orientada por aquela expansão que é a expansão necessária e de menor custo global, né? Então, esse critério econômico, apesar do nome, né, a gente gosta de usar o nome difícil. O nome difícil significa que eu vou avaliar o que eu preciso, né? O que eu preciso de serviço? Eu preciso de 3 tipos de serviço. Quem vai me oferecer esse serviço pelo menor preço, né? E é essa que é a expansão pelos critérios econômicos. E eu acho que tem um ponto até que a gente não chegou a comentar, né? Mas o Brasil, né, nessa mistura de vocação e competência, ele tem insumos naturais muito bons, né, e que trouxeram toda essa renovabilidade. Então, a hidroeletricidade, todos os reservatórios, todo esse armazenamento, ele possibilitou que o Brasil expandisse com as demais renováveis, né, com eólica e solar, garantindo, né, todo esse sistema. Isso para 2050 se mantém. Então, seja essa expansão para os outros serviços e para garantir ali o suprimento, né, tanto de energia quanto de potência do sistema, ele vai ter que ser feito. O que o sistema precisa? Quem me oferece pelo menor preço? Esse é o critério econômico, sem subsídio, sem política externa, sem leis que determinam a contratação compulsória, né, de recursos. Esse é o critério econômico, seguir a lógica econômica sem essas interferências. Perfeito, Gisele, excelente resposta, né? E agora eu quero voltar aqui para o Lucas, para a gente falar um pouquinho mais a respeito da transição energética, que também todos estão mencionando, né? O documento, o sumário executivo da coalizão, ela traz a seguinte termo, né? A transição energética justa e sustentável, que é defendida lá no documento, né, no setor elétrico. Como que seria essa transição? O que vocês colocariam nesse justo? Perfeito, Ed. Uma transição justa é uma que não deixa, que acelera a descarbonização, né, em primeiro lugar, e que não deixa nenhuma pessoa ou região para trás, né? É justa porque coloca as pessoas no centro das políticas e dos investimentos. Então, o acesso universal à energia, né, que o Brasil está super bem posicionado, como consta no estudo, com 99% da população tendo acesso à energia, mas ainda, né, com lugares em áreas isoladas na Amazônia, né, que a gente ainda pode chegar com eletricidade limpa, a redução das desigualdades, a geração de empregos verdes, né, o contexto de justa. Com relação a sustentável, é porque combina energia limpa, competitividade e garante segurança energética, né, sem esgotar recursos naturais. Então, a coalizão do setor elétrico propõe preservar a alta renovabilidade, como a Gisela falou, né, manter esses 90%, e ela explicou por que não 100%, encerrar distorções regulatórias e fortalecer a resiliência climática, que foi algo que também foi comentado, né, durante a coalizão, essa questão da adaptação, né? Quando a gente fala de mitigação no contexto de COP, de mudança climática, a gente está falando de atacar a causa, né? De reduzir as emissões que são a causa das mudanças climáticas. Quando a gente fala de adaptação, a gente fala em cuidar da consequência. E o setor elétrico, né, as redes de distribuição e de transmissão, acabam sofrendo com eventos climáticos extremos. Então, a parte da adaptação também é uma parte relevante e é, inclusive, algo que tem recebido bastante foco da CEO Anatoni, da COP30. Né? É um tema que tem trazido bastante relevância atualmente, que anteriormente estava mais voltado para a mitigação. Então, no fim das contas, essa transição energética é uma visão de futuro em que a transição energética é também social e econômica e que pode criar prosperidade e equilíbrio para as pessoas e para o planeta. Perfeito, né? Não existe transição energética sem ser justa e inclusiva, né? E, Gisela, partindo já para o nosso fim, né, da nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco até de um tema que você já falou aqui no episódio, né, mas que
fechasse com ele, falar qual a relevância desse segmento, né, da energia, do setor elétrico, para os demais setores da economia, né, e como eles podem construir uma sinergia para um desenvolvimento em conjunto, né, de sociedade e, enfim. Eu não estou brincando quando eu fico arrepiada, assim, quando eu penso na importância do setor elétrico e particularmente desse trabalho, né? Acho que eu ouvi até da própria Marisete, que é a presidente, né, da Abrage, da associação, o quanto foi emocionante, de fato, ouvir esses consensos vindo de players ali tão importantes, né? E o setor elétrico, como, de novo, né, a infraestrutura das infraestruturas, você precisa de energia elétrica para absolutamente tudo. Né? Então, todos os outros setores dependem dessa infraestrutura base para operar bem. Então, por que essa base ela precisa ser sólida e garantir que os demais segmentos sejam sólidos, né? Porque, justamente, se você tiver uma base, né, que é uma areia movediça, todos os outros segmentos também vão se mover. Então, é fundamental que essa base seja sólida e que ela catalise ali todas as possibilidades de descarbonização, de utilização, né, dos recursos, tanto naturais quanto uma excelente infraestrutura do setor elétrico, né, que foi desenvolvida com redes, enfim, que possa se traduzir nessa transformação dos outros segmentos e, por consequência, também da nossa sociedade. Perfeito, Gi. Estamos caminhando aqui, né, para o final da nosso episódio, já estamos passando aqui de 40 minutos. Eu queria dar a oportunidade aqui para o Lucas, né, para as considerações finais dele, e aproveitando para perguntar qual a expectativa, Lucas, que vocês estão para a COP30, né, que começa daqui a 2 semanas, mais ou menos, qual o impacto, né, que isso deve gerar para o nosso país, aí, um segmento tão importante como o setor empresarial brasileiro, né? Excelente, Ed. A gente está muito animado para a COP30. A gente teve, né, na última semana, nos últimos 10 dias, a novidade de que, né, a gente conseguiu alcançar os 2/3 das delegações dos países presentes na COP30, o que dá uma credibilidade, uma legitimidade para o evento. Os preços já baixaram, né? O setor empresarial está bastante engajado para ir para a COP30, né? Houve momentos de dúvida, de logística, e a gente está bastante confiante que vai ser uma COP com grande presença. Eu quero aproveitar para dizer que, é claro, as coalizões vão ser peça estratégica, né? Como a gente comentou aqui na COP30. A gente também vai trazer cases empresariais, né? A gente fez um trabalho do Brasil de soluções, e que também nessa linha de implementação, né, de como que a gente faz para tirar as ideias do papel, para engajar o setor empresarial nessa agenda de mudança de clima. Quero aproveitar e agradecer mais uma vez a PSR pelo trabalho impecável, pela parceria. Foi realmente um desafio grande que a gente se propôs, e eu fiquei, e nós ficamos, enquanto CEBED, muito satisfeitos com o resultado. Agradeço também Marina Grossi, né, pelo pioneirismo, presidente do CEBED, ela que costurou inicialmente, né, essa ponte com o embaixador André Corrêa do Lago, a Daniela Mignani também, que estava conosco, diretora corporativa do CEBED, e que permitiu, né, isso foi um trabalho feito a muitas mãos. Eu e Gisela aqui estamos representando mais de 80 atores, que, como Gisela falou, gerou realmente uma comoção que a gente viu, né, no evento de lançamento, de realmente um projeto que tem uma iniciativa que tem muito valor, e um valor perene, a gente acredita, que é o começo de uma parceria, de uma convergência que já está registrada nesse documento, que vai ser ecoada na COP30, mas é só um degrau, né? Essa escada continua, e a gente está muito animado para continuar colaborando e continuar criando essas formas de implementar e contribuir para um Brasil mais sustentável, um setor elétrico sustentável e forte, e que a gente possa continuar nessa aliança que é muito natural, né? Porque no Brasil, com 90% do setor elétrico renovável, o CEBEDES, enquanto representação focada no desenvolvimento sustentável, essa aliança se faz muito natural. Então, quero renovar meus votos e dizer que eu estou muito animado para continuar
dando voz às coalizões e implementando essa iniciativa. Perfeito, Lucas. Além de desejar uma feliz COP para vocês, né, para vocês dois, e eu agradecer também pelo empenho e trabalho, né, que, querendo ou não, acaba sendo até um trabalho comunitário, né, pensando em Brasil e sociedade. E diante disso, eu também passo as considerações finais para você, Gisela, para você falar também sobre esse momento crucial para o setor elétrico e o Brasil. Vou tentar ser, assim, breve. Eu acho que também, de novo, né, agradecendo ao CEBED, tanto pela oportunidade quanto essa parceria nesse caminhar. Toda a equipe, acho que a gente mobilizou, assim, a PSR, né, como um todo, e aqui a gente trabalha muito integrado, e, de fato, a gente só consegue alcançar esses resultados porque são trabalhos, enfim, eu agradeço a todos, né, os nossos estagiários, que também, dia e noite, né, tentando resolver ali as questões, todos os nossos coordenadores temáticos, tanto a visão, assim, PSR com esse trabalho coletivo, quanto junto com todas as associações, entre as empresas, enfim, vocês não têm ideia realmente do quanto as pessoas se mobilizaram, e eu acho que é isso, acho que é um pouco da fala do Matheus, né? O quanto que é importante tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? Então, as pessoas dedicaram o tempo delas para contribuir para um documento que representasse ali da melhor forma o que o setor elétrico enxerga que é necessário para fazer a diferença, e fazer a diferença no Brasil, no mundo, no futuro, para o meu filho, né, para os filhos de quem tem filhos, para os jovens, né, de hoje. Então, acho que é isso. Acho que agradecer a vocês pelo espaço aqui para a gente compartilhar sobre esse trabalho. Show, Gisela, muito obrigado por ter vindo, né? Muito obrigado, Lucas. Vocês dois foram aquisições maravilhosas nessa tarde aqui do nosso podcast, né? Apesar que as pessoas vão ouvir em horários diferentes, mas estamos aqui no final de tarde, de sexta-feira, falando sobre esse tema tão importante, e a gente espera, de fato, que toda essa convergência para um tema tão relevante como o setor elétrico esteja lá nos pontos centrais da COP, né? Muito obrigado a vocês por terem vindo, e obrigado também por nos acompanhar aqui no nosso episódio. Se você gostou da conversa, avalie esse episódio e não se esqueça de favoritá-lo na sua plataforma predileta, né? Para que você possa acompanhar os próximos episódios. Até a próxima!